Olá, eu sou a Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. A nossa convidada de hoje vai compartilhar conosco um testemunho sobre obediência a Deus. Seja bem-vinda, Gê. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gê. Geraldo me chamam de Gê. Faço parte da União Feminina aqui da igreja. Já sou da Cristo Vive, já tenho uns 25 anos. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco do meu testemunho. Gê, eu fico muito honrada, viu, de ter você conosco para compartilhar realmente uma fase que você teve, né, da sua vida, de realmente uma obediência. Eu falo que a palavra do Senhor vem dizendo que quando a gente entrega nossa vida para o Senhor, não é mais o que a gente quer, não somos mais os nossos desejos, né, e sim o desejo do Senhor. E fica à vontade para compartilhar conosco e você consiga, né, passar aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração. Sim, realmente a gente não faz aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Verdade. E o que eu tenho para falar para vocês é algo muito importante, é algo assim da minha vida sentimental. Quando eu conheci o meu esposo, meu primeiro esposo, viu, gente? Porque Deus já me abençoou e eu casei de novo. Vocês vão entender no decorrer do testemunho. No meu primeiro marido, eu conheci ele, eu tinha 17 anos, era muito nova. E aquele amor, aquela coisa, né? E ele também era aquele homem apaixonante, era apaixonado, aquele amor muito intenso. E a gente casou. E aí começou as dificuldades. No início era tudo maravilha. Tudo parecia que estava dando tudo certo, mas de repente ele começou a mudar. Ele começou a ter atitudes que não era atitude de uma pessoa que amava a esposa. Ele começou a ficar muito agressivo, ele começou a ficar muito possessivo, era um homem muito ciumento, tinha um ciúme exageradamente, então começou a me aprisionar dentro de casa, até mesmo para me visitar meus parentes, minha família, era limitado, ele não gostava que eu fosse, e isso foi trazendo para mim uma tristeza muito grande. Gê, e quando houve esse casamento, você já conhecia o Senhor? Você já tinha vindo para a igreja? Ou não? Você, né, não era cristã? Conta para nós. Eu já era cristã, que eu aceitei Jesus, eu estava com uns 12 anos. Só que eu me desviei num período de um tempo, fiquei desviada. Sim. Foi aonde eu conheci ele. Então, ele também não era cristão, não era cristão quando vocês casaram? Não era. E eu também não estava na igreja, né? Aham. Por isso que não pode sair dos caminhos do Senhor. Né? E eu saí dos caminhos do Senhor e conheci ele. E aí começou o meu tormento. Ele era muito possessivo, muito ciumento, igual eu já falei. Mas com o decorrer do tempo foi ficando cada vez pior. Ele exigia muitas coisas de mim, tentava sugar de todas as maneiras. Eu lembro que, na época, eu ainda não tinha o Gustavo. Ele era uma pessoa que ele me vigiava dormindo, ele não conseguia dormir. Ele ficava a noite toda acordada, me vigiando dormir. Com medo de você sair, alguma coisa assim? É uma obsessão que ele tinha. E no fundo, eu acho que ele tinha uma vontade de me destruir. Ele queria tirar minha vida de todas as maneiras. Então, ele ficava vigiando eu dormir. E eu ficava com muito medo. Eu tinha muito medo, mas aí ele já falava para mim, quando eu falava em separar, ele falava, se você separar, eu te mato e mato quem entrar no meio. Então, eu tinha medo dele fazer algo comigo e com a minha família. E o tempo foi passando, e eu tinha medo de falar para os meus pais, para a minha família, medo dele fazer algo com a minha família. E o tempo foi passando, e cada dia isso foi aumentando mais e mais. E com isso, eu vim a ter um filho, né, que é o Gustavo.
Eu fiquei grávida, e quando eu fiquei grávida, parece que isso mexeu mais ainda com ele. E ele foi ficando cada dia mais pior. Muito agressivo, aí ele já me agredia, não era só verbal, agredia fisicamente. Nossa. E logo o Gustavo nasceu. E quando o Gustavo nasceu, aí ficou pior ainda. Por quê? Eu tinha que dar minha atenção para o Gustavo também. Né? Dividia, né? Tinha que dividir a atenção para o Gustavo. E ele, eu não sei o que ele sentia. Se era ciúmes ou o que ele sentia. Sei que ele ficou mais agressivo ainda. Tinha noite que eu ia dormir, aí ele falava assim, se eu fosse você, dormia com o olho aberto ou fechado. Que qualquer dia você não vai amanhecer viva mais. Então eu lutava para não dormir. Eu ficava lutando para não dormir. Porque eu tinha medo, eu tinha medo de dormir. Medo dele fazer algo comigo. Gê, e diante das pessoas, né, as pessoas ao seu redor, via essa forma que ele te tratava? Ou perto das pessoas, ele era totalmente diferente do que ele era dentro de casa? Perto das pessoas, ele era um anjo. Olhava para ele, era que a pessoa dócil, gostava de dar conselho para as pessoas. Então, perto das pessoas, ninguém falava que ele era desse jeito. Que ele era essa pessoa agressiva. Ninguém imaginava que ele era desse jeito. Aham. Às vezes, até minha própria família não imaginava como ele era. Mas o tempo foi passando e eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a orar ao Senhor. Sabe? Que eu via que era só o Senhor para libertar ele daquele sentimento que ele tinha. Porque até mesmo eu não entendia o porquê ele agia daquele jeito. Gente, então foi até uma forma de você voltar para o Senhor. Sim, né? Você sim. sofria tanto a ponto de entender, porque você conhecia a palavra. Conhecia, eu sabia de onde que vinha o meu socorro. Que o meu socorro só poderia vir do Senhor. Sim. E eu voltei para a igreja. Comecei a ir na igreja. Às vezes a gente brigava porque ele não queria que eu ia, mas mesmo assim eu ia. Meu pai, na época, ele era pastor da Igreja Deus e Amor. Eu fazia umas campanhas lá com ele, meio que escondido, mas eu estava lá. E fui orando, buscando mesmo para a vida dele, sabe? Para que Deus mudasse aquele comportamento. Mas o interessante é que quando você começa a buscar, pior fica. Pior. Vai piorando tudo. Vai piorando tudo. Verdade. Mas eu não desisti. Eu continuei a buscar pela vida dele. Porque eu via que era uma alma. E eu via que era uma pessoa que talvez estava trazendo algo do passado. Por isso que agia daquele jeito. Parecia que ele estava preso em algum lugar. E precisava de ajuda para sair daquele lugar. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Fui falando de Jesus para ele, fui mostrando para ele quem era Jesus, apresentei Jesus para ele. E ele foi começando a interessar por esse Jesus. Até ele, um dia, resolveu ir comigo para a igreja. E quando ele foi na igreja comigo, pela primeira vez, já foi essa igreja Batista Cristo Vive. Já foi a nossa igreja, graças a Deus. E ele assistiu o culto com o pastor Daci, gostou muito. Aí ele continuou vindo. Mas as agressões ainda tinha. Nada mudou dentro de casa. Não, nada mudou. Continuou as agressões, verbal, agressão física. E nisso, nesse tempo, antes de eu ter o Gustavo, tem uma irmã minha que ficou grávida, estava com 14 anos. E ela foi morar comigo. E ela, para variar, teve 2 filhos gêmeos. E ele apaixonou com essas crianças. Aquelas crianças começou a ensinar ele a ter amor ao próximo. Ele apaixonou tanto que os meninos começaram a chamar ele de pai também. Isso até antes dele ser pai mesmo. Até antes de ser pai do Gustavo. E ele apaixonou com essas crianças e começou a abrir mais o coração com as pessoas também. Por exemplo, às vezes a minha família não gostava muito do pessoal da minha família. Né? Aí ele começou a se abrir. Esses meninos veio e ensinou ele a amar pessoas.
E a minha irmã morou comigo até os meninos completar 2 anos e meio. E depois disso, ela casou. Quando ela casou, eu já estava grávida do Gustavo. O Senhor me presenteou. Como se diz, eles estão indo embora, mas eu estou deixando um presente para você. E eu já estava grávida do Gustavo. E ele começou a ir para a igreja, igual eu falei, e já levava os meninos também para a igreja. O Gustavo nasceu e ele continuou indo para a igreja, batizou. E na igreja, sabe? Assim, nunca me traiu, era uma pessoa assim que não deixava faltar nada dentro de casa. Então, ele foi realmente transformado. Foi. Quando ele veio e conheceu o Senhor, ele teve um encontro. Isso. Então, as suas orações estavam sendo respondidas Estava sendo pelo respondida. Senhor. Graças a Deus já estava sendo respondida. Mas ainda tinha algo dentro dele que ele não conseguia se libertar. Que o que ele tinha fazia com que ele se tornasse uma pessoa agressiva. Aonde ele me agredia. E essas crianças, nelas crescer, a minha irmã logo casou, mas mesmo assim, toda sexta-feira, as crianças iam lá para casa e iam embora no sábado. Outra hora iam embora no domingo ou na segunda de manhã. E o tempo foi passando, o Gustavo nasceu, né? Aí a casa alegrou-se, ficou uma casa muito alegre, muito feliz. As agressões físicas começou a diminuir. Até mesmo as verbal começou a diminuir. Às vezes demorava mais tempo a acontecer. Glória a Deus. Graças a Deus. E era coisa assim, tão incrível, que era sem discussão, sem nada. Ele me agredia do nada. Eu me lembro que uma vez eu já estava com banca, já tinha uma banca, e eu estava numa varanda, costurando uma varanda da minha casa. E já era quase meia-noite, estava lá essas 2 crianças que ele apaixonou, que é a Diogo e Lucas. Eu falo que é anjo que Deus coloca na vida da gente, Verdade. né? Deus é tão maravilhoso que coloca anjos para nos ajudar. Um deles é daqui da igreja. Né? Daqui o Lucas, o Diogo também está vindo junto, tá? Graças a Deus. Isso. Deus, como se diz, está fazendo a obra na família. E um dia eu estava nessa varanda costurando, terminando remessa, e os meninos tudo em volta de mim. O Gustavo tinha uns 2 anos, esses meninos, Lucas e Diogo, já tinha 4. E eles esperando para me tomar banho e dormir. Do nada, ele pega a tesoura, o meu esposo pegou uma tesoura e veio para me furar de costa. Ele ia furar nas minhas costas, socar a tesoura nas minhas costas. Mas o que acontece? Quando eu olhei, os meninos gritou, pai, não! Que eu olhei, a tesoura caiu. Aí foi que eu entendi que ele ia me furar. Era uma coisa assim, diabólica mesmo. Era uma coisa assim, não era dele, que eu falo que tinha algo dentro dele. Uhum. Era uma coisa muito diabólica, que fazia ele fazer isso. E eu penso, tenha noção assim, que era o inimigo que usava ele para tentar me destruir, e destruir a vida dele também. Verdade. Aí foi passando o tempo, né? O tempo, cada dia foi passando. Teve uma vez que eu acordei à noite, ele estava com a ponta da faca. Aline, a coisa mais interessante. O homem não dormia. Ele pegou uma faca de mesa que eu tinha e estava com a ponta da faca nas minhas costas. E você deitada. E eu dormindo, que eu lutava com sono. Aí a hora que o sono me pegava... não tinha jeito, não tinha, tinha que eu dormi. Acordei com a ponta da faca nas costas. Ele me forçando a ponta da faca nas minhas costas. E eu acordei e falei, que isso? Para com isso. Aí ele saía, sabe? Era a coisa mais engraçada, dava esse impulso nele. Uhum. Tá? E acordei também várias vezes que ele tentando me sufocar. Com travesseiro. Com travesseiro. E é tão assim que o Espírito Santo sempre me acordava, que eu tinha o sono pesado na época. A hora que ele vinha, eu já acordava. O Espírito Santo sempre me acordava. E eu lia muito o Salmo 91. Gente, esse salmo, ele é muito poderoso. Salmo 91. Aí eu passei a orar todas as noites o Salmo 91 antes de deitar. Porque lá fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Então, eu tinha isso dentro de mim, que poderia ele fazer o que fosse, mas ele não ia conseguir tirar minha vida. Ele não ia tirar. Porque a minha vida, eu já tinha entregado ela para o Senhor. E era de todo o coração. Não foi uma entrega artificial. Não, foi entrega de dentro mesmo, do meu coração. E o tempo foi passando, Gustavo, foi crescendo, né? E uma vez, a gente estava preparando para ir para a roça da Leninha, minha irmã. E os meninos brincando numa mesa que eu usava ela para colar. Tudo os meninos estavam em cima. E eu estava almoçando, depressa, arrumando, doida para passear um pouquinho, sair com as crianças, descansar. E ele pegou-me contra a parede, foi me forçando contra a parede. Eu lembro que eu estava com um prato na mão. E ele levou meu pescoço e apertando contra a parede. E eu não dava conta de gritar as crianças, né, os meninos, que eram os meus anjos da guarda. O que eu fiz? Eu joguei o prato no chão. Era a única comunicação que eu tinha com os meninos, que eles não estavam vendo. Quando eles escutou o prato caindo, eles já veio correndo. Já veio correndo e falou, pai, não. Aí ele soltava. O interessante que eu acho, que ele obedecia. Por isso que eu falo, esses meninos foi o anjo mesmo. Era o Senhor, o próprio Senhor mesmo que usava eles, né, gente? Usava eles para salvar a sua vida. Para salvar, porque Deus tinha um propósito ali. Né? Não era momento ainda de ninguém morrer. Deus tinha propósito. E o tempo foi passando, né? O Gustavo foi crescendo. E chegou um tempo que eu fiquei muito cansada. Que a gente vai esforçando, a gente vai pelejando, mas chega um tempo que você entra meio que numa depressão. O seu espiritual vai lá embaixo. Passava noite sem dormir, lutando para não dormir. Então, isso te dá te cansa. E eu fui ficando um pouco fraca, já assim, fisicamente, né? Mesmo espiritual. Porque você vai vivendo uma vida assim, e eu não podia comunicar com a minha família. Tinha que ficar calado. Não podia, ninguém podia saber. Né? Igual teve uma vez que eu estava tomando banho, eu escutei ele conversando no celular, no telefone, na época usava telefone ainda, com uma pessoa pedindo ele a caminhonete emprestada. E dava para mim entender que a pessoa falava, não faz isso não, porque ele falava assim, não, eu já decidi, eu vou fazer. De hoje não passa. E parece que a pessoa falava, mas como você vai fazer com o corpo dela? Ele falava assim, dava para mim entender que ele falava isso pelas respostas. Uhum. Eu coloco ela dentro do saco e jogo no rio. Ele achou que eu não estava ouvindo. Esse dia eu tive muito medo, sabe? Mas aí eu lembrava do Salmo 91. Todas as vezes que eu ficava em apuro, vinha o Salmo 91, eu começava a citar o Salmo 91. Falava, Deus, me esconde debaixo da sua potente mão. É só o Senhor aqui, Senhor. E ele conversava com a pessoa e falava que não, que ia fazer, pedindo nele o revólver carregado. E eu meio que, sim, fingi que estava com o chuveiro ligado, mas abri mais um pouquinho a porta para ouvir. Para ouvir o que ele estava falando. Os planos dele. E lá dentro do banheiro eu comecei a orar. Falei, Deus, eu não aceito esse inimigo fazer isso com a nossa vida. E comecei a repreender aquele demônio que estava usando ele. Que saísse da vida dele. Porque ele era uma alma. E uma alma que pertencia a Deus. Porque a palavra do Senhor fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tinha certeza que Deus ia libertar ele de algo. Daquele algo que atormentava ele. Aí, a hora que eu saí do banheiro, ele foi para a cozinha, eu corri no telefone. Pensei, vou ligar para o meu pai. A hora que eu cheguei no telefone, eu tinha cortado o fio do telefone. Mas aí eu continuei orando. Aí ele saiu, só vi ele no outro dia. Mas aí o tempo foi passando, igual eu falei com você. Eu fui cansando, fui ficando muito desanimada, sabe? E eu precisei de dar um tempo.
Aí eu precisei de realmente separar dele. Eu levei 2 meses para conseguir separar dele. 2 meses, porque ele não aceitava a separação. Não, ele não aceitava. Aí ele falava, se eu separasse dele, que ele ia me matar. Aí eu falei, não, morrer é melhor do que viver com você. Você falava com ele? Falei com ele. Esse dia eu falei. Porque eu já não estava muito, eu já estava doente. Aí a gente separou, custou separar, mas ele aceitou, mas tinha que morar pertinho de mim. Morou na rua, a casa praticamente quase ao lado. Foi morar nessa casa e sempre ficava me vigiando. Às vezes a vizinha falava, Gê, o Lúcio está atrás, está debaixo da janela. Vendo o que você estava fazendo. Vendo o que eu estava fazendo. Mas eu sempre orando o Salmo 91. E nessa separação, a minha vida era o quê? Buscar o Senhor. A entrega estava enganado, que como as minhas forças já tinham se acabado, eu fui buscar força. Eu fui encher do Espírito Santo. Foi ser curada, né? Fui ser curada. Porque, aí querendo ou não, era muita dor, muita né? dor. Muita tristeza. Aí eu passei pelo encontro com Deus. E fui cada dia mais buscando Deus. Falava que tinha uma oração, eu estava lá na oração, eu estava no monte. E para mim era orar e buscar Deus. Quanto mais eu buscava, mais Deus me curava. E fiquei curada. Foi 2 anos de separação. E ele, o que ele fez? Foi para o mundão. Ah, ele se desviou. Se desviou. Foi para o mundo e era cerveja, voltou até a fumar, era mulherzada, sabe? E eu via. E perto, pertinho, né? Pertinho. Você via tudo, via acompanhava tudo. E na época, o Gustavo, quando ele começou a sair com as mulheres, muitas mulheres, né? Cada dia uma, aquela bagunça. Aí o Gustavo meio que se afastou dele, ele ficou achando que era eu que estava proibindo. Falei assim, não é eu. É os seus comportamentos. Mas ele já não ligava para a família. Não ligou mais, sabe, sim, para o Gustavo. O negócio dele era só farra, era só bagunça. E eu lembro que um dia eu continuava assim, sempre buscando. E um dia, Aline, o Senhor falou comigo, filha, está na hora de você buscar atrás. Meu Deus do céu. Eu falei, buscar de volta? Não, Senhor, agora que eu tô bem. Agora que eu tô curada. Tô curada. Eu tava totalmente curada. Sabe? Dentro de mim não tinha amargura, não tinha tristeza. Nossa, minha vida era só alegria. Falei, não, buscar de volta não, Senhor. Não, de jeito nenhum. Sim, minha filha, é hora de buscar de volta. E o Senhor, mas ele tá lá no mundo, tá na prostituição. Né? Eu tentando me justificar, né? E eu tô aqui, era monte, era oração. Que era, a sua vontade era ficar do jeito que tava, do jeito, né? que tava ótimo. Tava Tava maravilhoso. Eu fiquei 2 anos só nos pés do Senhor. Né? Até mesmo porque, às vezes, Aline, que a gente pensa assim, nossa, fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas eu não tô fazendo, eu sou melhor. Só verdade. que nós esquecemos que para Deus não há acepção de pessoa. Ele ama todo mundo igual. E a alma dele tinha o mesmo valor E a alma dele tinha o mesmo valor da minha. Então o Senhor falou comigo, vai buscar. Eu sei que se não foi fácil. Não foi fácil porque você lembrar tudo que você passou. Você tinha medo de passar tudo de novo. E depois que você está bem, buscar de novo uma pessoa que praticamente você olhava que não tinha futuro. Né? Você não confiava mais. Cheio de trauma, que eu via nele uma pessoa cheia de trauma. Pensava, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Mas eu não sinto mais nada por ele, Senhor. Como assim? E era difícil, né, Gê? Porque você entendia a ordem que o Senhor estava te dando. Entendi. Mas e ele? Né? Que ele estava lá naquele mundão. Ele não ia entender e o coração dele nem ia estar aberto, eu imagino, né? Não ia estar aberto, porque o coração dele, nesse momento, já tinha abrido para o mundo. Né? A Gê já tinha ficado para trás.
Portanto, ele não importava, ele não me perseguia mais. E por isso que eu estou falando, eu estava muito bem. E o Senhor me manda buscar de volta. Ele faz cada coisa, né? Não é? Ai, E aí? e eu continuei resistindo, trabalhando, e o Senhor liga para ele. Senhor, ligar para ele. Não, Senhor, ele está no mundo, como que eu vou ligar? Mas no fundo eu queria obedecer ao Senhor. Eu sabia, eu ficava, eu tenho que ligar, meu Deus, eu sei que eu tenho. É o Senhor que está mandando, eu tenho que obedecer. É porque o desejo de obedecer o Senhor falava ao seu coração, Isso. mas o seu eu também gritava, né? Já que é a luta que a gente A vive. luta contra a carne. Eu tive que lutar comigo mesmo. Porque eu mesma, a Gê, não queria voltar de jeito nenhum, porque eu estava muito bem, ainda mais que ele não me perseguia mais. Já tinha te dado uma paz. Já tinha me dado paz. E eu estava naquela paz, cuidando do Gustavo, trabalhando, né? Vivendo uma vida maravilhosa, só igreja. Para mim, gente... Nossa, para mim eu queria cada dia mais encher. Então, para buscar uma pessoa, foi passado, trazer de volta, não é fácil. É luta mesmo. Mas quando o Senhor quer fazer algo, quando o processo ainda não terminou, verdade, não tem como nós sair fora. Nós temos que insistir. E quem dá o ponto final nem é a gente, não, né, é o Senhor. A história não tinha acabado. Né? Talvez para mim teria, mas para o Senhor não. Né? Tinha algo ainda para acabar de completar, que não tinha acabado ainda. Era eu e minha casa servir ao Senhor. Então, estava faltando. Sim. Né? A gente tinha dado entrada nos papéis para divorciar. Já ia perguntar. Isso, tinha. Ainda não tinha divorciado no papel. Não. Então, vocês dois eram ainda casados. Durante esses 2 anos, casados. Ainda era casado. Só tinha dado entrada nos papéis para divorciar. Antes demorava muito, isso, né? Demorava. E isso, até mesmo porque ele queria, porque ele já estava em outra vida, né? Uhum. Ele não estava numa vida, querendo uma vida mais de família para ele. Sim. Uma vida que ele estava vivendo para ele seria muito mais útil, né? Saía com quem queria, fazia o que queria. Então, estava no oba-oba. Verdade. Mas aí, Aline, veio a luta. O Senhor começou, liga para ele. Meu Deus. Eu não ligo. Não, eu não vou ligar. E o Senhor liga para ele. E a voz do Senhor queimava dentro de mim. Liga para ele. E eu não ligo. Aí quando foi um dia, eu não aguentei não. O Senhor liga para ele. E eu peguei o telefone e liguei para ele. A hora que eu liguei para ele, que ele atendeu, ele falou assim, aconteceu alguma coisa com o Gustavo? Eu falei assim, não. Eu tô te ligando porque eu preciso de conversar com você. Você conversar comigo? Eu preciso de conversar com você. E eu gostaria que você viesse aqui em casa. Eu ir na sua casa? Até ele assustou. Eu ir na sua casa? Quer dizer, pra quê? Né? Sim. Muitos anos, 2 anos sem entrar aí dentro, o que eu vou fazer aí? Falei, não, eu preciso de conversar com você, mas tem que ser aqui em casa. E ele foi. Marquei a hora direitinho, 7h da noite, e ele foi. Quando ele chegou, Aline, ele começou a passar mal. Ele foi ficando branco, dizer que o estômago dele foi embrulhando. Aí ele teve que sentou no sofá. Peguei água, dei a ele água, que ele estava assim, bem, muito nervoso, sabe? Uhum. E ele, nessa época, ele namorava uma menina, saía com a menina de 19 anos. E ele tinha quantos anos, gente? 50. Aí, ele entrou, sentou, né? E essa menina começou a ligar para ele, sem parar. Ligando, e ele não atendia, não. Aí eu falei com ele assim, deixa eu te falar, eu te chamei aqui, por quê? Porque eu sou serva do Senhor e eu obedeço à voz dele. Eu sou obediente à voz dele. Não a voz da Gê, a vontade da Gê. Mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Ele falou comigo que é para mim buscar você de volta.
que é para nós voltar. Ele, nós voltar? Como assim? Minha vida é outra. A minha vida hoje é outra, Gê. Eu não sou mais marido, eu não sou mais uma pessoa de família, eu sou de bagunça. Eu falei assim, eu não sei que tipo de pessoa que você é hoje, mas Deus sabe. Mas Ele quer que nós voltamos. A Bíblia fala, vem como estás. O Senhor tem o poder de te transformar. No momento eu vi que ele ficou feliz. Com a notícia. Ficou feliz com a notícia, ele ficou feliz, ele sorriu, sabe? Respirou e ficou assim, muito feliz, sabe? Aí ele falou assim, mas eu tô com a vida toda enrolada. Eu falei assim, mas Deus tem o poder para desenrolar tudo isso aí. Gente. Ele falou assim, eu achei tão interessante que ele falou assim, aqui dentro de mim tá feliz, aqui dentro de mim quer, mas eu tô todo enrolado. Eu falei assim, não, mas o Senhor vai fazer uma obra, vai tirar todo o laço de você, te libertar de tudo isso aí, te limpar. E ele foi embora. Aí ele começou a me ligar no outro dia de bom dia, aí começou aquele negócio, bom dia, boa tarde, boa tarde. Aí ele começou a ir lá em casa. Aí nós começamos meio que namorando de novo. Só namorando. Ele na casa dele e você lá na sua casa. A gente, ele lá e eu aqui. E nós ficamos uns 2 meses namorando. Tipo que tivesse conhecendo de novo. Sabe? Uma nova história. Uma nova história. E nós começamos a namorar de novo. Aí ele resolveu voltar mesmo para casa. E ele voltou. Muito animado, feliz. Aí ele voltou, veio para a igreja, voltou aqui comigo para a igreja aqui, Cristo Vive. Glória a Deus. Começou, entrosou com os homens e fez encontro com Deus. Glória a Deus por esse encontro com Deus, que tem libertado, salvado e curado muitas pessoas. E ele começou a se libertar. E aí, dentro de casa, nessa segunda vez, ele já realmente estava sendo transformado. Estava sendo transformado. Ele já não mais agia como ele agia antigamente com você. Não me pôs a mão mais nenhuma vez. Não te maltratava? Não, só que assim, é um processo. Sim. Né? Nunca que a pessoa é liberta totalmente de uma vez. Sempre fica alguma coisinha. E o diabo, às vezes, usa aquelas fraquezas da pessoa. Né? Usa aquela fraqueza, como ele andou lá no mundo, então, como se diz, tinha muitas marcas, né? Muitas marcas que precisava de ser ainda apagada da vida dele. Ele voltou no início, assim, bem entusiasmado, mas só que ele era apaixonado por essa menina. De 19 anos. De 19 anos. Então, às vezes, ele falava algo para mim que me machucava. Ficava me comparando, né? Lógico, que uma menina de 19 anos, sim, né? Eu tinha 40 na época. E aí começava a me comparar. Eu lembro um dia que ele falou, eu falei com ele, não, você tem que tirar isso do seu coração. Ele falou comigo, como que eu vou tirar? Está no meu sangue. Eu falei assim, sabe o sangue de Jesus? Que foi derramado naquela cruz por mim e por você, ele arranca tudo isso aí de você. Ele troca o seu sangue, se for preciso. Que ele troca o nosso sangue, né? Se for preciso. E ele continuou indo na igreja. E isso parece que o Senhor foi trabalhando. E eu sempre orando pela vida dele, sabe? Liberta ele, Senhor, pagando preço, muito jejum, muita oração, muita busca, muita determinação. E assim, tratava ele como se fosse uma criança. Porque aí o Senhor colocou no meu coração um amor tão grande que eu queria defender ele de todas as maneiras. Era um amor primeiro por alma. Primeiro por alma. Até que eu acho que era mais um amor de alma. Gente, o amor de alma é maravilhoso. Quando nós amamos uma pessoa e temos o amor de alma, a gente defende, a gente cuida, a gente zela pelaquela pessoa. E eu comecei a fazer isso, Aline. Cuidar dela assim como se fosse uma criança. Aquele amor mais tenso dentro de mim.
que nada que ele fizesse ou falasse me doía. Palavra nenhuma me abatia. Em momento nenhum que ele falasse alguma coisa, meu coração já tinha perdoado, acho que até antes de falar. E ele falava, gente, como assim, gente? Você não fica com raiva? Não, meu coração não tem raiva. E eu queria cuidar dele de todas as maneiras, e eu cuidava. Era como se eu tivesse levado para minha casa um filho. Para cuidar dele. Para poder cuidar. E um dia eu conversando com ele, falei assim, o que te levava a fazer tanta coisa? Né? Até que eu fui conversando com ele foi se abrindo. Porque quando você tem um amor de alma, você quer cuidar da alma. Você quer cuidar das feridas. Né? Você quer ver aquela pessoa totalmente transbordando assim, de felicidade também. Você não quer ver aquela pessoa triste, né, abatido, porque tinha momento na vida dele que ele ficava triste. Eu via ele abatido. Eu via que tinha algo que estava ali, estava o quê? Perturbando a alma dele. Eu até falava com ele, falei assim, olha, o salmista fala, por que está abatido a minha alma? Eu vejo você com a alma abatida, mas ele não falava. Até que um dia ele me falou de uns traumas que ele tinha de infância. Começou a libertar. Aí ele começou a se libertar. No momento que ele começou a falar, ele começou a se libertar. E Deus foi trabalhando ali. Cada dia Deus foi trabalhando mais e mais. Mas só que o Senhor tem um propósito dele. E o tempo dele também. Né? Nós temos nosso tempo aqui na Terra. E a pessoa que o Senhor tem o propósito na vida dela, ela pode estar dentro de uma cadeia, ela pode estar no tráfico, na prostituição, que Deus traz ela. Usa alguém para trazer ela de volta. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né, Gê? Isso. Porque você foi muito sensível ao ouvir o Senhor, né, te instruindo. Isso. E a sua sensibilidade, o seu amor, o desejo de agradar o Pai, né, que era Deus, fez com que você agisse, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Porque muitas vezes o Senhor vai usar é nós, né? Com a nossa sensibilidade de ouvir, obedecer, para curar outras almas, para cuidar de outras almas, né? E isso, às vezes, ele deitava quase na beiradinha da cama para mim não encostar nele, sabe? E sabe o que eu fazia? Eu começava a passar a mão nas costas dele e orando. Passando devagarzinho e orando. Sabe? Pedindo ao Senhor para limpar aquele coração, limpar a mente. Trazer paz naquele coração, tirar ele daquele mundo que ele estava, que ele estava preso. Ele estava preso num mundo que eu acho que nem ele mesmo sabia. Não tinha força sozinho para sair dali. E eu começava a orar, punha a mão na cabeça, ele dormindo, eu punha a mão na cabeça dele, orava para ele. Só que eu achava que ele não via. Aí depois ele me falou que ele sentia que quando eu acariciava as costas dele, o coração dele alegrava. Aí você vê como que é, né? A gente obedecer e ser sensível. Sim, verdade. A gente precisa de ser sensível. Mas aí, Aline, igual falando, nós temos o nosso tempo aqui na Terra, né? Sim. Como se diz, cada um de nós temos o nosso tempo, nós não somos eternos, né? Uns vão mais cedo, outros mais tarde. E quando foi, assim, um mês antes de falecer, ele me pediu perdão, ele me chamou, conversou comigo, falou assim, Gê, eu queria te falar uma coisa. E começou a chorar. Falei assim, o que foi? Eu queria te pedir perdão de tudo que eu fiz para você. Eu falei, mas eu já te perdoei há muito tempo. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho muita coisa que eu fiz de ruim com você. Aí o Espírito Santo falou assim, deixa ele falar. Eu deixei ele falar. E ele foi falando, ele foi lembrando de cada detalhe, de cada maldade que ele tinha feito comigo. E ele chorava muito. E ele chorava. E eu, meu Deus,
como que ele chora. Eu nunca tinha visto ele chorar tanto, e ele chorava. Tinha hora que ele tinha que parar, respirar para continuar. E eu dava vontade de falar, já chega, mas o Espírito Santo falava, tem mais, deixa ele falar mais. E ele foi falando, Aline. Ele foi contando, falando, Gê, eu fiz isso. Você lembra daquele dia que eu fiz isso, aquele dia que eu fiz aquilo? E ele foi falando, sabe? Aí a hora que ele terminou, eu abracei. Aí ele falou assim, Gê, será que tem jeito da gente começar tudo de novo? Do zero? Aí eu olhei para ele, sorri e falei assim, ô meu amor, eu começo com você, todos os dias eu tô começando com você. Ele falou assim, olha, Deus, a mulher que o Senhor me dá. E abracei ele, sabe, fortemente, e ele chorou muito. Aí ele falou assim, agora eu quero pedir perdão pro Gustavo. O Gustavo estava no quarto estudando. Aí ele bateu na porta, o Gustavo abriu. Ele ficou mais de 1 hora dentro do quarto com o Gustavo. E eu fui para a cozinha fazer janta. Quando ele abriu a porta, ele estava vermelhinho de tanto chorar e soluçando. Ok, chegou na porta do quarto, que ele abriu, o Gustavo, eu escutei o Gustavo falando assim, pai. Ele olhou para trás e o Gustavo disse para ele, eu te amo. Aí ele falou assim, olha só, Gê. Falei assim, ele sempre te amou e sempre vai te amar. Ele só não amava as suas atitudes. Ele falou comigo assim, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Prometeu o Gustavo em jogar bola com ele, jogar videogame e fazer isso e aquilo. Pois ele fez. Tudo. Tudo que ele quis fazer, ele fez dentro de 15 dias. Dentro de 15 dias. Nós vivemos momentos, assim, que nós nunca tínhamos vivido na nossa vida. De companheirismo, de amizade, de cumplicidade. Nós 3. Aí o Senhor veio e recolheu. Aí o Senhor levou ele. Levou. Gê, olha para você ver o tanto que, né, a sua decisão foi primordial. Sim. Para salvar uma vida. Para salvar uma vida. O quanto que uma vida é importante para Deus. Então, nós temos mesmo que prestar atenção, porque nós somos o quê? Somos flecha para acertar alvo. Né? E o alvo que nós vamos acertar não é aquele alvo que está iluminado, que está bem, é um alvo doente. É um alvo doente. E assim, eu não tenho nada para falar assim, de lembrar de algo e trazer dor para o meu coração. Não, eu lembro desses 15 dias. Que foram... Que maravilhoso. Foi o início da história e logo já chegou ao fim. Chegou ao fim. Então, se eu e o Gustavo, nós temos esses 15 dias, que isso nunca vai sair da nossa memória, né? Verdade. Esses momentos, assim, de família verdadeira. Uhum. E foram 15 dias, mas que ficou guardado para a vida. Para a vida, né, toda. Para a vida. Nós vivemos 27 anos juntos. E eu guardei 15 dias. Isso é muito bom e é só o Senhor mesmo que faz. É só o né? Senhor. E vale a pena, vale a pena. Eu me sinto assim... muito agradecida, sabe, a Deus por ter me dado essa oportunidade. Porque tudo tem um propósito. Na nossa vida, tudo nós temos um propósito. A gente olha lá na Bíblia, aquelas pessoas que passaram ali, Moisés, Josué, né, Jacó, tudo teve Deus teve um propósito. José é a história de José. Então, todos têm um propósito. Passa algo, e o Senhor não te dá uma cruz que você não consegue. Verdade. Né? Olha, você vê, eu tive que separar, buscar força, que depois eu precisei, né? E graças a Deus valeu a pena. E sempre vale, né? Sempre o Senhor vale. sempre te dá recompensa depois, Me né? dá Porque recompensa agora você tem de esposo. novo. Casei de novo, fiquei viúva 5 anos.
e casei de novo. O Senhor preparou um marido maravilhoso para mim, como você já conhece, né? Posso dormir a noite inteira. Em paz! Em paz, em segurança, meu amigo, meu companheiro. O Gustavo e ele dá muito certo. A glória da segunda casa. É o preço da obediência, né, É o preço Gê? da obediência. A felicidade é certa, né? E olha que eu não precisei de buscar. Veio até mim. Verdade. O Senhor trouxe até mim. Gê, nós já estamos chegando na reta final, né, do nosso programa, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes, né, dessa experiência que você teve, né, sabemos que a gente precisa ter essa sensibilidade, então que você fale, né, para os nossos ouvintes uma mensagem do que você viveu, o que você aprendeu, para que para que nós, né, possamos também ter essa sensibilidade em ouvir. Sim. A voz do Senhor. É isso aí. Nós precisamos de entender o propósito que Deus tem na nossa vida. E muitas das vezes nós não entendemos, passamos algo e achamos assim, mas será que isso é de Deus? Por que eu estou vivendo isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida, quem governa ela é o Senhor. Quem dirige os nossos passos é o Senhor. E muitas das vezes nós encontramos um momento que às vezes nós achamos que estamos sozinhos. Mas pode ter certeza que o Senhor está ali do seu lado. Mesmo que seja difícil, mesmo que você encontre um momento assim que você acha que acabou, talvez o seu casamento, talvez você pense assim, nossa, não tem mais jeito, o meu casamento acabou, não tem mais recurso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Começa a buscar o Senhor. Senhor, me dá direção. Que eu venha ser sensível a ouvir tua voz. Que muitas das vezes o Senhor está falando no nosso coração e nós não escutamos, não prestamos atenção, porque o Senhor é bem sensível para falar. Então, se o Senhor colocou algo no seu coração, algo que você precisa de buscar de volta, que você precisa de cuidar, de cuidar. Talvez até seu filho que está lá no mundo das drogas, está preso, você já desistiu, não desiste não. Luta por ele, luta por seus filhos, luta por seu esposo, por seu casamento. Porque o Senhor tem algo. Às vezes você pensa assim, eu sou melhor do que o meu cônjuge. Não, não pensa assim não, nós somos todos iguais para Deus. Para Deus não faz acepção de pessoa. Do mesmo jeito que Ele te ama, Ele me ama, Ele ama seu esposo, seus filhos, sua família. Então busca, porque é muito gratificante a gente chegar lá na frente e poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito gratificante você olhar para trás e lembrar do que você passou e ver como você está hoje. Porque eu sempre falo, a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Vale a pena lutar pelos nossos, vale a pena lutar pela nossa família. Então, eu queria deixar esse recadinho para você. Ouve a voz do Senhor, lute para sua família, lute pelos seus filhos, pela sua parentela, não desanima. Se você acha que está difícil, olha para cima e busca o Senhor de onde que vai vir o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Ele é que nos dá força, Ele que dirige o nosso caminho, Ele que nos fortalece. Então, busca o Senhor, não desista. Amém. Amém. Quero aqui agradecer, viu, pela sua participação. É um testemunho muito lindo, muito edificante, né? Amém. Uma história de vida que serve para a gente, né? Entender vários pontos, né, do que a gente viveu, né? Amém. Do que a gente viveu, do que a gente ainda irá viver, né? Do Senhor, quero aqui agradecer, viu? Muito obrigada. Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e você continue aguardando os próximos capítulos, as próximas pessoas a testemunhar.